Fala pessoal, aqui é o Marcelo e esse é o MacBook Pro 2020 com processador Intel. O MacBook Pro 2020 é meu companheiro nas atividades tanto aqui no canal quanto para programação. E ele consegue dar conta muito bem das atividades que eu tenho para fazer por aqui. E mesmo com o lançamento dos MacBooks com chip M1, esse não deixou de ser um computador ruim. Mas você ainda deve comprar um MacBook com processador Intel? Muitas pessoas ainda têm essa dúvida. E se você for uma dessas pessoas, vem comigo que eu te explico a minha experiência com o MacBook Pro 2020. O corpo do MacBook Pro é totalmente de alumínio e ele é muito bem construído, tudo se encaixa perfeitamente. E apesar de ser o modelo Pro da linha de MacBooks da Apple, ele é bem fino. Não é tão fino quanto o MacBook Air, mas ele é bem fino. E bom, não sou fanboy nem nada do tipo, mas a gente tem que admitir que a Apple manda muito bem no design dos seus produtos. E não é diferente no MacBook Pro. Falando sobre o hardware, o meu modelo em específico do MacBook Pro é o modelo de entrada. O processador dele é um Core i5 de 1.4 GHz, com Turbo Boost até 3.9 GHz, quad-core, 8 GB de memória RAM, 256 GB de armazenamento, SSD, e a sua tela é de 13 polegadas com chip gráfico da própria Intel. Eu já tive um outro MacBook, o MacBook Air de 2014, e o hardware dele era bem inferior a esse, para dizer bem a verdade. Então eu senti uma alta de desempenho muito grande. Então todas as tarefas que eu preciso fazer nesse computador, tanto programação quanto edição dos vídeos aqui do canal, vai super bem. Porém eu tenho alguns pontos de vista sobre o desempenho. O primeiro deles é que a memória RAM poderia ser pelo menos DDR4. Ela é na verdade DDR3. Um outro problema que eu vejo aqui é que esse computador em específico tem apenas uma ventoinha, então ele esquenta igual o sol. Se você for fazer algumas tarefas pesadas nele, como no meu caso programação e edição de vídeos, você vai notar que ele esquenta demais. Eu acredito que isso seja pelo fato de a ventoinha do MacBook Pro ficar desligada por boa parte do tempo. Reza a lenda que isso acontece porque a Apple não quer incomodar o usuário com o ruído da ventoinha. Olha essa firula, hein? Eu até já baixei alguns softwares aqui para controlar manualmente a ventoinha, mas eu fiquei com medo de talvez estragar ela ou algo nesse sentido, então eu acabei desinstalando e coloquei na minha cabeça que eu vou me acostumar com o calor que esse computador emite. Fazer o quê? Falando sobre a tela desse computador, ela é impecável. Ela tem 13 polegadas e possui resolução de 2560 por 1600. E na minha opinião, não existe nada que fique ruim nessa tela. A tecnologia que a Apple usa na tela dos MacBooks é a mesma dos iPhones, então é uma tela retina. As cores dessa tela são muito equilibradas, e eu não vejo que existe um nível muito alto de saturação nas cores. O nível da cor preta também chama bastante atenção. Essa tela não é uma AMOLED, mas a qualidade do preto é excepcional. Bom, eu não sou nenhum profissional de edição de vídeo ou algo nesse sentido, eu não uso correção de cor muito pesada nos meus vídeos, mas se um dia eu vier a ser, com certeza essa tela vai me atender perfeitamente. A minha única reclamação não é sobre a tela em si, mas são as bordas da tela, na verdade. Elas são bem grossas porque a gente já está acostumado hoje em dia. Já existem notebooks com telas bem fininhas. Exemplo disso é o XPS 13 da Dell. E além das bordas finas darem um charme a mais, o aproveitamento da tela seria muito maior. Então ficaria bem legal nessa máquina. E na borda de cima da tela do MacBook Pro fica a webcam dele, de resolução máxima de 720p. Ela não é nem Full HD. E olha, é verdade o que dizem, a webcam é muito, mas muito ruim. E na parte de áudio, o Mac também se sai muito bem. Ele tem dois alto-falantes, um em cada lado do teclado. E cara, eles são muito bons. Então para vídeos no YouTube ou filmes no Netflix ou qualquer outro áudio que você for ouvir nesse computador, ele vai se sair muito bem. Agora falando da Touch Bar, ela é como se fosse uma telinha bem pequenininha que fica logo acima do teclado, que exibe algumas informações de acordo com o contexto. Por exemplo, se você está navegando na internet, o navegador pode apresentar ali as abas para você efetuar a troca delas por ali, ou se você está editando um vídeo, por exemplo, você pode caminhar pela timeline do seu vídeo pela Touch Bar. Além disso, é possível fazer alguns ajustes do próprio Mac na Touch Bar, como por exemplo, ajustar o brilho de tela ou ajustar o nível de volume do computador, por exemplo. No MacBook Pro de 2020, a Touch Bar ficou um pouquinho menor para poder caber o ESC ali do lado e também o botão do Touch ID do outro lado. Então agora eles são botões separados da Touch Bar. E para falar bem a verdade para vocês, a Touch Bar é mais um item estético do que útil no dia a dia. Ela pode até atrapalhar você em alguns cenários. É bem comum eu esbarrar em algum botão da Touch Bar sem querer enquanto eu estou digitando. Eu até baixei alguns softwares para tentar incluir a Touch Bar no meu dia a dia, mas realmente não foi. Então eu uso ela basicamente para ajustar o nível de volume, ajustar o brilho da tela, ajustar o brilho do teclado e basicamente é isso.
Mas uma coisa que poderia ter na Touch Bar, pelo menos, é um feedback tátil. Poderia ter, por exemplo, um motor de feedback, onde quando você toca a Touch Bar, esse motor dá uma pequena vibradinha, simulando o clique de um botão. E agora falando do Touch ID, essa foi uma adição bem interessante nos Macs. Aqui no MacBook Pro, ele funciona muito bem. Ele é bem rápido para desbloquear o Mac e também para outras atividades que pedem o Touch ID, como pagamentos, por exemplo. E além disso, ele é o botão que liga o MacBook também. Ele é até um pouco mais difícil de ser apertado em comparação aos outros botões do teclado, até porque você vai repousar o seu dedo ali em cima para ele poder fazer o desbloqueio do aparelho. No quesito entradas, esse MacBook possui apenas 2 entradas USB tipo C e uma entrada para fone de ouvido. E isso é uma bela de uma sacanagem. Uma máquina que tem Pro no nome deveria vir pelo menos com entradas USB do tipo A, saída HDMI e por aí vai. Mas naquela gana que a Apple tem de deixar tudo mais fino, eles colocaram apenas 2 entradas USB tipo C. E isso vai te deixar refém de adaptadores. Inclusive eu tive que efetuar a compra de um para poder usar entradas do tipo A, USB, e também entrada para cartão de memória, para câmera. Esse adaptador vai espetado nas 2 portas USB que o MacBook tem, mas ele te devolve também essas 2 portas caso você precise. É claro que o computador é a prova de futuro. O USB tipo C vai ser comum daqui para frente. E longe de mim reclamar da USB tipo C. É uma entrada excepcional e a conexão é extremamente rápida. Porém, não chegamos lá ainda. Então acredito que a Apple poderia ter fornecido mais portas no computador. Agora falando sobre a bateria, a Apple promete até 10 horas de duração de bateria no MacBook Pro. Eu já testei por aqui e posso dizer que com uso básico, o computador até pode chegar nesse número. Mas se for com uso mais intenso, ele não vai chegar. Isso é certeza. Falar de bateria é muito relativo porque cada um tem um uso diferente do dispositivo. Como eu tenho um uso mais intenso do computador, eu prefiro usar ele conectado na tomada na maioria do tempo. Dizem que isso não faz mal para a bateria, então eu aproveito mesmo, ainda mais que ainda está na garantia. E o carregador do MacBook Pro possui 61 watts de potência e é USB tipo C nas 2 pontas. Eu não tenho nada do que reclamar desse carregador, ele consegue carregar o computador realmente bem rápido. E falando sobre o sistema que vem no MacBook Pro 2020, originalmente ele veio com o macOS Catalina. Eu nem cheguei a usar esse macOS nesse computador, eu já atualizei ele para o Big Sur, então não consigo comparar o desempenho entre um e outro, mas eu posso dizer que o desempenho no Big Sur nesse computador é muito bom. Geralmente o macOS é muito bem otimizado para os MacBooks, então até mesmo MacBooks mais antigos vão rodar o macOS muito bem. Eu até lembro do meu MacBook Air de 2014 que eu tinha, que também rodava o macOS Big Sur de forma bem satisfatória. Como a Apple tem um controle também do hardware do aparelho, então é bem tranquilo para eles fazerem um sistema bem otimizado. Depois de tanto apanhar com o teclado borboleta, a Apple finalmente abandonou esse teclado e colocou o teclado do tipo tesoura no MacBook Pro. E esse teclado é, muito top. É claro que no começo você vai estranhar um pouco, principalmente porque a profundidade das teclas não é tão grande. Comparado com outro Mac que eu tinha, por exemplo, ela é muito pequena. Mas com 1 ou 2 dias você já acostuma com o teclado. E o teclado também possui retroiluminação, então mesmo quando você usar o computador à noite, você vai conseguir visualizar todas as teclas. E o trackpad simplesmente é o melhor trackpad que eu usei na minha vida. O trackpad do MacBook que eu tinha, MacBook Air de 2014, também era bom, mas esse conseguiu se superar. Esse trackpad é feito totalmente de vidro e ele é muito responsivo. Ele é tão responsivo que a Apple adicionou vários gestos para você controlar o macOS através dele. Além disso, toda a área dele é clicável, mas é clicável de um jeito muito massa. Embaixo do trackpad existe um motor de vibração que simula um clique quando você força ele um pouco mais. E a sensação é exatamente como se fosse um clique. Então você pode clicar em toda a área do trackpad e ele vai responder como se fosse um clique mesmo. É muito massa. E o trackpad em si é bem grande, então facilita muito o uso. E esse MacBook e todos os outros que ainda são vendidos com Intel, ainda valem a pena? O meu MacBook é o modelo de entrada com Intel e ele não é mais vendido oficialmente pela Apple. Ele foi substituído pelo MacBook Pro com chip M1. Mesmo assim, ele não deixou de ser um computador ruim, muito pelo contrário. Em tarefas simples e também pesadas, ele se sai muito bem. E como você não encontra mais esse modelo de entrada oficialmente no site da Apple, você encontra ele facilmente no mercado de usados. E se você achar esse modelo por um preço bacana, eu acredito que vale muito a compra. Esse MacBook tem uma construção incrível, uma tela excepcional, uma boa configuração e vai te atender muito bem. E bom, essa foi minha análise do MacBook Pro 2020 com Intel. Se você curtiu o vídeo, dê o seu joinha, se inscreve aqui no canal e deixa um comentário para eu saber o que você achou do vídeo, beleza? Eu sou o Marcelo e até a próxima!